eu quero conversar com vocês sobre algumas expressões jurídicas que a gente usa muito no dia a dia e que não necessariamente o cliente vai entender. E você que é cliente, né, e que muitas vezes aparece aqui e tá com uma dúvida do seu advogado, eu vou explicar alguns termos aí, porque tem um hábito muito cansativo, às vezes, que prejudica muito a comunicação entre o advogado e o cliente, que é o hábito de falar o famoso juridiquês. A gente usa termos que normalmente a gente usa em latim ou algumas coisas que a gente usa muito no nosso dia a dia como advogados e que dificulta muito a comunicação entre nós, nosso cliente, e até mesmo com alguns outros colegas, porque nem todo mundo sabe algumas expressões. Em especial, a gente vai começar com a famosa expressão data vênia ou data máxima vênia. Ela é usada para você pedir licença para adentrar um assunto. Tá vendo como eu falei chique, né? Usando o português, adentrar o assunto. É quando você quer falar com a pessoa, interromper a pessoa e falar assim, ó, eu acho que não é bem assim que você tá falando, não é esse caminho, ou ó, eu tenho uma visão diferente. Essa expressão data vênia, em muitas situações, ela pode parecer, e ela é muito utilizada pelos colegas de uma maneira pejorativa, de uma maneira não tão bacana para o outro colega. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, data vênia, ela tá tirando sarro da sua cara. Eu já usei algumas vezes, mas em situações assim que queria dar tapa com luva de pelica, sabe? Que eu queria passar fina, mas dar uma no cara, porque o advogado tava rindo da minha cara numa audiência. Eu tava ficando ofendida com aquela situação. E aí eu falei, expliquei pro juiz, achei que tava meio chata aquela situação e tal, pedi respeito. E aí quando ele foi falar alguma coisa, assim, data vênia, colega, já foi solicitado que o colega parasse de rir e respeitasse o trabalho, assim como eu estou respeitando o trabalho do senhor. Eu gostaria que o senhor parasse com essa situação de ironia, porque nós aqui somos todos profissionais, nós estamos aqui buscando o melhor pro nosso cliente, estamos partes adversas, mas estamos, que aí tem um termo que o pessoal usa, estamos em partes ex-adversas. Gente, é parte contrária. Pra que usar o ex-adverso? Pra parecer bonito? Não parece. Não fica bacana. Um outro termo que a gente usa muito em petições, principalmente o pessoal que milita na área de família, militar é o quê? Trabalhar especificamente naquela área. Então a gente também tem que tomar esse cuidado quando a gente tá falando, ah, eu só milito na área trabalhista. Ok, se você estiver falando entre advogados, eu vou super entender. Agora, se você estiver falando pro cliente, eu só milito na área trabalhista ou na área de família, eu não atendo esse tipo de caso, ele vai entender. Só que você não atende aquele tipo de caso. Você tá militando, é o de menos que ele vai entender. Gente, quem tá na área de família fala muito do decujus. Tem até uma petição que virou meme jurídico. Não sei se vocês já viram isso, mas ficou muito engraçado. O decujo deixou decujinhos. E o que é o famoso decujus? A pessoa que faleceu. E o despacho? O juiz não despachou ainda. Tem gente que leva isso a termo e aí gera um ruído enorme. Porque aí fala assim, nossa, despacho. Quando fala a palavra despacho, se você não é advogado, o que você vai imaginar? Um famoso despacho, uma encruzilhada. Aí tem lá o frango, tem lá a pinga, tem lá as velas, tem lá não sei. É isso que você vai imaginar. Tem muita gente lá esperando o juiz despachar, põe um despacho no fórum. Gente, entendam. Precisa falar que é uma decisão judicial. É só uma decisão. Eu gosto muito de postar no meu Facebook, quando eu faço um check-in no fórum, estou perlustrando os autos. Perlustrando. Gente, tô vendo os autos. Tô vendo o processo. Isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês que vocês estão na área digital e não estão mais na área analógica. Processo. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui. O processo é isso aqui, ó. Antigamente era esse, ó. Bom, o processo era isso aqui. Capa, enfim. Ele era assim. E aí a gente tinha as bailarinas. Pra quem não conhece as bailarinas, isso aqui. Aí furava as páginas e ia colocando. E a gente sempre tinha uma caneta Bic. Porque a caneta Bic, o truquezinho pra gente poder organizar depois as folhas que a gente tirava, pra que pudesse tirar as fotos do processo ou fazer a xerox do processo e depois devolver pra vara, que a gente chama de carga rápida. Hoje a gente não precisa de nada disso porque o processo é digital e a gente tem acesso. Mas os processos que são físicos, como este daqui, aqui ficam todas as anotações de que tirou carga, prazo, as anotaçõezinhas aqui, os advogados que estão constituídos do processo, enfim. É bem bacaninha. Quem nunca viu, é isso aqui, um processo físico. E aí, isso aqui é os autos do processo. É o processo, efetivamente, os papéis. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu gostava de colocar. E aí as pessoas achavam chiquérrimo. Nem sabia o que era, mas achavam chiquérrimo. Quando eu ia fazer audiência, buscando justiça, a aplicação do caso concreto. Por que as pessoas viam que eu era advogada? Eu achando que eu tava
bafando, achando que eu era o máximo, a rainha da cocada preta, mas não era. As pessoas vinham atrás de mim e falavam assim, nossa, ela fala bonita, deve ser uma advogada, né? Mas não era isso, é porque eu tava fazendo check-in no fórum. Então as pessoas sabiam que eu era advogada porque eu tava fazendo check-in no fórum. Eles estão vendo que você é advogado, que você tá se movimentando, que você tá andando. Mas o que você escreveu na legenda, né, como eu colocava lá, ele tá nem aí pra aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado pra não ter problema de comunicação. Eu sempre explico pros meus clientes embargos, por exemplo, que é uma coisa que é embargos e apelação ou recurso ordinário no trabalhista. Eu sempre explico pro cliente que eu vou entrar com um recurso pro juiz corrigir um erro que eu vi na sentença. E como o juiz, a gente não gosta de assumir o erro e nem o juiz também gosta de assumir o erro, porque ele é pessoa como nós. Então depois eu vou recorrer para a segunda instância. E o que é a segunda instância? Eu vou pedir para uma outra pessoa, que não é aquele juiz que julgou o caso, dar uma olhada em todo o processo, julgar o caso de novo. E aí não são mais um, são 3. E aí, né, porque tem o relator, o revisor e tal. Então, assim, são 3 quando tem empate, né, problema com essa questão. E eu explico pro cliente. Eu tento trazer pro cliente a maneira mais fácil de falar. Uma coisa importante também pra vocês e que facilita muito a comunicação entre nós e o cliente, tentar imaginar que você vai explicar a sua profissão no dia das profissões da escola do seu filho. Eu tô falando pra vocês falarem de maneira simples, de maneira objetiva. Pode deixar que, como o vídeo tá muito grande, eu vou fazer outros vídeos falando sobre outras expressões jurídicas aqui e outras expressões que não são latim, mas ou também que são latins aí, que a gente usa muito no nosso dia a dia e que acaba dificultando muito a nossa comunicação com o cliente e com os outros colegas. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Ah, não se esquece, inscreve aqui no canal e curte o vídeo.